eu preparei uma lista de 60 filmes para você assistir e ter uma educação básica em cinema. É claro que o meu desejo era fazer uma lista muito maior de 100 filmes, mas eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo. Se você tiver assistido 40 desses 60 filmes, eu já vou considerar uma nota acima da média. Como essa é uma lista educacional, digamos assim, ela é muito focada em filmes clássicos, filmes de movimentos importantes da história do cinema, muito importantes para a linguagem cinematográfica, não tanto filmes mais recentes, embora tenha algumas pérolas do cinema contemporâneo também, do cinema mais recente, dos anos 90 para cá. É uma lista pessoal também, acaba sendo muito tocada pelo meu gosto, e eu vou deixar nos comentários alguns outros filmes que eu não pude incluir, mas que eu também acho importantes para você que já viu a maioria desses filmes, né? Ou quem sabe mais de 40 desses 60, também se aprofundar e continuar a sua jornada aí para a sua cinefilia, ou a crítica, ou mesmo a realização cinematográfica. Então, vamos ao que interessa. O primeiro filme da lista é um filme mudo de ficção científica, um dos precursores da ficção científica e da fantasia no cinema, de Georges Méliès, Viagem à Lua, o filme que contém também um dos quadros mais emblemáticos da história do cinema. O próximo é O Homem com uma Câmera, de Dziga Vertov, cineasta do construtivismo soviético, da escola soviética de montagem, que foi muito influente e que sua teoria também é muito interessante, você pode assistir minhas aulas sobre isso. E nesse filme ele salta com a montagem, ele constrói uma utopia visual. É um filme muito único na história do cinema. Ele não é exatamente um filme de documentário, mas também não é um filme exatamente de ficção. Tendem a colocá-lo como um documentário, mas Um Homem com uma Câmera é mais que isso. Outro filme importante da escola soviética de montagem é O Encouraçado Potemkin, famoso por sua sequência da escadaria de Odessa, e a montagem de Eisenstein nessa sequência e em todo o filme, que é brilhante. É outro grande mestre da montagem cinematográfica. Metrópolis é o primeiro filme que eu coloco do expressionismo alemão, uma das obras-primas do Fritz Lang, filme que eu analisei aqui no canal recentemente, seguido de O Gabinete do Dr. Caligari. Outro filme muito importante do expressionismo e um particularmente didático sobre essa escola. Movendo para Nanook, o Esquimó, a gente tem um dos precursores do cinema documental, como a gente conhece hoje. Esse filme do Flaherty é considerado por muitos o pai do documentário. É um filme com uma pegada mais antropológica. O próximo é um filme de Chaplin, Tempos Modernos, mas que na verdade pode ser substituído por qualquer um do Chaplin, que é importante conhecer o tipo de cinema que ele fez, que é muito influente também no cinema burlesco, esse cinema silencioso que marcou muito, né, todas as gerações seguintes e que já nasceu icônico. Você pode assistir o Luzes da Cidade ou Em Busca do Ouro, O Garoto, qualquer um está valendo. Um Cão Andaluz, filme surrealista, digamos assim, de Buñuel com Salvador Dalí. Perturbador e extraordinário, é um filme que já exibe esse potencial cinematográfico para a vanguarda, né, para a arte moderna, assim, para construir imagens oníricas, simbólicas, o cinema experimental, né, digamos assim. É importante conhecer esse filme, que tem também outro quadro muito emblemático da história do cinema. Agora, entrando na escola do neorrealismo italiano, que é um dos movimentos mais importantes, particularmente importante para o nascimento do cinema moderno. O primeiro filme que eu menciono é Umberto D, que é um filme do De Sica menos conhecido que o próximo, que é o Ladrões de Bicicleta, mas que é muito bom e que é muito importante. Tem a famosa sequência dos fósforos, né, que o Deleuze aponta como o nascimento do cinema moderno, né? Tem um tempo maior, que tem uma observação maior, um realismo maior. Ladrões de Bicicleta é um filme que eu acho que todo mundo que fala de neorrealismo é o primeiro que vem à cabeça, né? Vai tratar os problemas sociais e a realidade com filmagens nas ruas, atores não profissionais,
né, o problema da crise econômica na Itália do pós-guerra. Roma, Cidade Aberta, outro grande filme italiano do período. Esse filme de Rossellini, ele foi gravado durante o combate ao fascismo e fala sobre isso, né? Ele teve uma dificuldade enorme de conseguir concluir, de conseguir filmar e concluir o filme, então é um monumento importante do cinema mundial. Alemanha Ano Zero é o meu favorito do neorrealismo italiano, é o neorrealismo em sua potência mais fria, né, e mais real possível, filmado nas ruínas de Berlim, destruída, né, logo após a guerra. Ele foi gravado num momento de profunda depressão e desilusão das pessoas, né, na Europa, na Itália, na Alemanha, muitas vítimas da guerra. É um filme que trata isso muito bem, mas que você precisa de certo estômago para assistir. Cidadão Kane, obra-prima de Orson Welles, e o seu primeiro filme, importantíssimo para a linguagem cinematográfica. Eu analisei aqui recentemente. Você pode assistir clicando nesse card, minha análise do filme, por que ele é tão importante. Cantando na Chuva, para a gente ter um pouco de bagagem do musical. No Tempo das Diligências, para se introduzir no gênero do faroeste com estilo, né, com John Ford. Quanto Mais Quente, Melhor, para conhecer um pouco da comédia clássica do cinema americano, da Era de Ouro. Era Uma Vez em Tóquio, agora para conhecer um cinema mais contemplativo, cinema que vai mostrar a beleza nas coisas simples e vai ter uma espiritualidade muito presente também nessa decupagem de Ozu, nos seus enquadramentos, rente ao chão, esses personagens tão expressivos desse Japão que se industrializa, dos costumes, das gerações, né, que vão precisando se adaptar. É um filme muito belo, é um filme que fala muito sobre a alma humana, com uma simplicidade extraordinária que só o Ozu consegue alcançar, é incrível. E esse é um dos seus filmes mais importantes. Os Sete Samurais, para conhecer outro grande mestre do cinema japonês, o mais ocidental deles, Kurosawa. Esse filme é talvez o grande filme de samurai. Foi muito influente, né, no cinema americano, no George Lucas. Aprende-se muito com a direção desse filme. E falando em aprender, né, um dos filmes mais mencionados nas escolas de cinema, Acossado, de Godard, entrando na Nouvelle Vague francesa para entender, né, esse é o filme que talvez mais carregue o espírito desse movimento, desse frescor, dessa libertação da forma, né, com os improvisos, com os jump cuts, com os diálogos monótonos, os diálogos que não avançam uma trama, com o antirrealismo godardiano, é fundamental também. Hiroshima, Meu Amor, que é mais uma reflexão fílmica, é um filme muito pesado, mas que também é um grande filme da Nouvelle Vague, dirigido pelo Alain Resnais. Os Incompreendidos, para conhecer o Truffaut. E para concluir, os filmes da Nouvelle Vague, As Duas Faces da Felicidade. Belo filme de Agnès Varda, um filme que tem uma visão muito original sobre a vida, sobre o amor, e que é muito trabalhado, muito bem trabalhado nas cores. A Doce Vida, como o filme de Fellini nessa lista, que eu acho que é um belo filme que sintetiza, pelo menos do ponto de vista do conteúdo, as questões do cinema moderno, né? As questões da modernidade de maneira geral. Um filme que tematiza muito a morte de Deus, o vazio, na mesma pegada que o Antonioni vai estar fazendo na sua trilogia da incomunicabilidade. Tem muito do Fellini também, né? Dos seus traços característicos. Psicose, que é um filme absolutamente influente e icônico para aqueles interessados em um cinema de suspense, um cinema que trabalha muito bem a forma, né? O que se perdeu um pouco, eu acho, nos filmes de suspense, de horror de hoje em dia. Eu acho que esse filme é um grande ponto de partida, né? Doutor Fantástico, a sátira de Kubrick sobre a Guerra Fria, que também é outra aula cinematográfica, cheia de humor. Três Homens em Conflito, para conhecer o faroeste italiano. Deus e o Diabo na Terra do Sol, para conhecer o cinema brasileiro, o cinema novo, que é um dos filmes mais importantes do movimento e do cinema nacional. Glauber Rocha trabalha também com o antirrealismo e tem uma proposta estética muito bem definida, um cinema muito forte, muito potente, e que foi, não à toa, o momento mais rico em termos de crítica do cinema nacional. E eu tenho uma aula aqui sobre o Glauber, você pode assistir clicando nesse card.
o cinema de Bresson, que talvez seja o diretor mais único da história, que construiu um sistema dentro da sua proposta de cinema, do seu cinematógrafo. Ele tem uma visão muito original, muito única de como fazer filmes. É um diretor que é fundamental. Eu estou incluindo aqui 2 filmes dele, Pickpocket e A Grande Testemunha. A Mulher da Areia, outro filme japonês do Teshigahara, que é um dos meus favoritos. É um filme que eu confesso está aqui muito pelo meu gosto pessoal, mas que tem muito a nos ensinar sobre como contar uma história muito bem com os recursos do cinema. O Padre e a Moça, outro dos meus filmes favoritos, que eu já analisei aqui no canal também, é o meu filme brasileiro favorito, que dialoga muito com o cinema do Bresson também. Esse filme do Joaquim Pedro de Andrade fala muito sobre o Brasil e fala muito sobre religiosidade, desejo, a dificuldade de sobreviver em lugares tão remotos e tão desprovidos de futuro. Um filme que fala muito sobre beleza, feiura, ética. É um filme que é único, assim, baseado num poema do Carlos Drummond de Andrade. Esse filme é uma pérola do cinema brasileiro. É claro que o Bergman não ficaria de fora dessa lista, então eu estou incluindo aqui 3 de seus filmes, O Sétimo Selo, Persona e Morangos Silvestres, 3 de seus filmes mais populares e importantes para começar nesse grande diretor. Asas do Desejo, belo filme do Wim Wenders, Blow Up, grande filme do Antonioni, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, do Woody Allen, 2001, Uma Odisseia no Espaço, agora entrando na nova Hollywood, Sem Destino e Perdidos na Noite, 2 filmes fundamentais para entender a mudança do cinema americano que vive aqui, na minha opinião, seu momento mais forte, que foi os anos 70, 60 para 70. Falando nisso, eu não posso deixar de mencionar o John Cassavetes, um dos meus diretores favoritos, é considerado por muitos o pai do cinema independente. Tem um vídeo sobre o cinema dele aqui, é só clicar nesse card para assistir. E eu estou incluindo Uma Mulher Sob Influência. Bom, Barry Lyndon como um grande filme histórico, como fazer um filme que mergulha em um outro tempo e reconstrói esse tempo cinematograficamente com uma precisão pitoresca, assim, no bom sentido, sabe? Kubrick se inspirou muito nas pinturas do Hogarth e de outros grandes pintores do período, um filme gravado todo à luz de velas, com uma lente que ele precisou adaptar da NASA, né? Todo mundo conhece essa história, mas que é um belo filme, é uma história cheia daquela ironia kubrickiana que a gente ama. O Poderoso Chefão e Era Uma Vez na América, para conhecer, ter uma bagagem mínima do cinema de gangster, né? Do cinema sobre máfia, sobre amizade, traição, família, algo que está muito presente no cinema americano também. Taxi Driver, que talvez seja o maior filme americano de todos os tempos, de Martin Scorsese, é também um dos meus filmes favoritos. É um filme muito único, que tem uma alma muito própria. Eu acho que é o De Niro, o Scorsese e o Paul Schrader em perfeita sintonia, em seus melhores momentos aqui. Esse é um dos filmes mais significativos de como o cinema americano foi alimentado por tudo isso que eu vim mencionando, todos esses grandes mestres do estrangeiro, para fazer, né, filmes excelentes como esse. Tubarão, que é um dos filmes também mais influentes, mais icônicos e um dos melhores do Spielberg. Star Wars, para conhecer o que foi todo esse começo do que a gente está vendo agora, de franquias e de filmes de fantasia que fazem muito sucesso e expandem para diversas séries e outros filmes. Esse foi o começo de tudo, no ano de 77, e é um dos filmes que fez eu me apaixonar por cinema, né? Um dos filmes que eu conheci primeiro, quando criança. Revela muito esse lado também da fantasia, da magia do cinema, né? De contar histórias profundas e simples, né? Sobre moralidade, sobre bem e mal, e juntar isso com uma capacidade extraordinária para efeitos especiais e para ficção científica também, né? Junto com a fantasia. Apocalipse Now, um dos melhores filmes também da nova Hollywood, um dos melhores filmes de guerra, eu também já analisei aqui no canal. Fitzcarraldo, do Herzog, um filme que fala muito sobre
ambição muito real, muito vivo e muito filosófico, né? Como são os filmes do Herzog. Nesse filme, Herzog filma um navio atravessando um pedaço de terra. Ele não queria cortar, ele não queria fazer por meio de truques, ele queria realmente fazer isso acontecer na frente da câmera. E esse filme foi uma batalha, o making of do filme também é extraordinário. Burden of Dreams, que fala muito sobre a realidade crua e difícil de realizar filmes, que vai fazer você pensar duas vezes sobre toda essa questão de se educar em cinema. O Bebê de Rosemary e O Exorcista como dois outros grandes filmes de horror muito influentes. Solaris e O Sacrifício como filmes do Tarkovsky, que é um dos maiores diretores de todos os tempos também, que vai ter uma visão muito única do cinema, né, de esculpir o tempo, de trabalhar a linguagem cinematográfica pensando na poesia, pensando nas articulações poéticas e na pressão, né, temporal dentro do plano, enquanto Eisenstein e Vertov enfatizavam a montagem, Tarkovsky, um outro russo, posterior, vai enfatizar o tempo, a duração. É um cineasta muito espiritualizado também. Pulp Fiction, como o filme do Tarantino dessa lista, que é onde a gente encontra as suas melhores qualidades e toda a sua inventividade enquanto um ladrão de filmes anteriores e de apaixonado por cinema. É um roteiro muito bem trabalhado. Amores Expressos, grande filme do Wong Kar-wai, que tem uma estética muito única, que trabalha o ritmo como ninguém. Ritmo, cores, movimento. Dogville, outro grande filme de antirrealismo, esse do Lars von Trier, que fala muito sobre a maldade, o problema do mal. Cidade dos Sonhos, o meu favorito do David Lynch, para mergulhar um pouco no surrealismo mais recente do cinema. Elefante, de Gus Van Sant, outro filme muito pesado e que trabalha muito bem o plano sequência. Close Up, de Abbas Kiarostami, outro grande mestre do cinema, mais recente, cineasta iraniano, também responsável pela trilogia Cocker, preocupado em levar a linguagem cinematográfica no seu máximo potencial, atravessar as fronteiras entre ficção e documentário e pensar o cinema, né, a atualidade do cinema, o seu futuro. Um dos episódios mais importantes da história recente do cinema mundial foi o cinema do Kiarostami. E para concluir a lista, A Árvore da Vida, de Terrence Malick, que é um filme muito filosófico, que é um filme sobre a existência, sobre o próprio ser, sobre aquilo que liga todas as coisas, que ele salta em diferentes épocas e momentos do universo, ao mesmo tempo que conta uma simples história de uma família comum e que tem uma linguagem muito única, um olhar contemplativo muito próprio. Como estamos falando sobre educação em cinema, eu acho que esse vídeo aqui de cima pode te interessar. Nele, eu falo um pouco sobre faculdade de cinema, dando minha opinião e falando um pouco da minha experiência pessoal. Se você gostou, deixa sua curtida nesse vídeo e comente aqui embaixo quantos desses 60 filmes você já tinha visto. Até a próxima!